Começa aqui, entretanto, outra história, a da lenta renovação de um homem Quando eu recebi a notícia, assim, eu fiquei em choque, positivamente falando. A primeira sensação que me veio foi assim, eu queria estar muito perto da minha família para abraçar a minha mãe, porque eu sei que ela está impactada com tudo isso. No sistema prisional, até os bons sentimentos ficam atrás das grades. O tempo é inimigo, de alguma forma, de quem está na prisão. O tempo, há uma música que diz que o relógio da cadeia ele bate em câmera lenta. Então, você amanhece o dia querendo que o dia termine e você chega ao início da noite querendo que ela passe o dia de amanhã, ele chega o mais rápido possível. Então, você precisa, de alguma forma, aprender a lidar com esse sentimento de ansiedade de que a hora não passa. E a forma mais eficaz é você ocupar o seu tempo de maneira produtiva. Mas há algo que não pode ser aprisionado: a mente. A educação, ela realmente transforma. Ela transforma em uma amplitude que a gente nem imagina. Os passos são de um homem de 38 anos preso por tráfico de drogas. Ele anda em frente porque não quer voltar para o que o trouxe até a penitenciária estadual Rogério Coutinho Madruga, na Grande Natal. Há 4 anos no cárcere, o interno foi primeiro lugar no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Lei de Cotas. A cadeia, ela é fonte sempre de notícias negativas, né? Ou pelo menos a sociedade espera não ter notícias de uma cadeia. Quando não tem notícias da unidade prisional é porque está tudo tranquilo, as pessoas estão lá cumprindo sua pena e tal. Mas quando as notícias surgem, normalmente são notícias negativas. E a educação, ela mostrou ter esse potencial de ser uma geradora de transformação e de ser uma fonte de boas, de ótimas notícias. Porque eu tenho consciência, em partes, da grandiosidade de tudo isso. Isso não me pertence. Eu não sou proprietário desse resultado. A mão que folheava apostilas de vestibular é usada para enxugar lágrimas. O choro é porque ele ainda não compartilhou a alegria pela aprovação com quem queria. Os 6 filhos e a esposa, com quem é casado há 14 anos. Mas há alguém nessa história que provoca uma reação diferenciada. Eu queria muito abraçar ela na hora assim, e dizer para ela que eu sou muito grato e que por mais que em algum momento pareça que eu não fiz valer aquilo que ela me ensinou, em algum momento de maior dificuldade na minha vida, no momento de mais dificuldade na minha vida, a reeducação foi esse libertador, foi esse transformador na minha vida, então eu devo isso a ela. A educação é a forma com a qual ele se aproxima da mãe. Costuma visitar a biblioteca depois de cumprir cerca de 6 horas de trabalho na área da cozinha e do refeitório da penitenciária. A cada dia de trabalho ou 8 horas de aula, diminui 1 dia da pena. Condenado a cerca de 15 anos, cada segundo tem um significado. Foi sendo despertado dentro de mim o desejo de reaver o conhecimento que eu tinha de material didático mesmo. Aí eu comecei a estudar nessas 5 horas, quando eu saía do trabalho, ficava mais ou menos 5 horas aqui, tentando fazer com que o tempo passasse mais rápido. E comecei a focar em algumas coisas que eu tinha um pouco mais de deficiência para me preparar para o Enem. E, graças a Deus, a gente obteve êxito aí. Apontado como interno de bom comportamento pelos gestores da unidade, ele deve progredir para o semiaberto ainda neste mês. A decisão não tem relação com a aprovação, mas vai permitir com que ele frequente a sala de aula. O judiciário determinará as condições para que ele volte para a sociedade, como o uso de tornozeleira eletrônica e em qual horário ele deve estar em casa. Em nota, a UFRN afirmou que para ingressar na instituição tem que atender aos critérios exigidos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e que não é informada sobre os antecedentes criminais dos aprovados. A universidade destacou ainda que o aluno já está matriculado e que não faz distinção entre os ingressantes.
A população carcerária no Rio Grande do Norte passa de 12 mil pessoas atualmente. Quase 8 mil delas estão no regime fechado e, por isso, vivem dentro das 18 unidades prisionais que existem no estado. Era nessa cela, a B1, que o nosso entrevistado passava cerca de 5 horas do seu dia estudando para o Enem. O espaço é dividido com outros 7 internos que atuam na cozinha. Como observamos, o entrevistado acredita que a educação é de fato um agente transformador. Mas ele não é o único a pensar assim. 787 internos estão matriculados e frequentam regularmente aulas do ensino básico ao ensino médio no sistema penitenciário do estado. 78 internos estão matriculados no ensino superior e participam das aulas à distância. Esse espaço em que estamos é o pavilhão 2 da penitenciária. Ali atrás existe um muro que foi construído para dividir este local da penitenciária de Alcaçuz. Sabe quando? Em 2017, quando aconteceu aquele massacre. Foi justamente aqui, nesse local, que até então era chamado de pavilhão 4 de Alcaçuz, que vimos aquelas imagens de terror. Diante da situação, muitos internos tentaram fugir. Percebemos que o espaço está diferente, mas as estratégias de segurança máxima permanecem as mesmas. O entrevistado, entretanto, sabe que existe uma forma de sair daqui sem quebrar as regras. É através da literatura. Ele já leu clássicos brasileiros, americanos e, inclusive, russos. Começa aqui, entretanto, outra história, a da lenta renovação de um homem, de sua regeneração progressiva, sua gradual passagem de um mundo a outro, de seu conhecimento progressivo de uma realidade totalmente ignorada até então. Poderíamos encontrar nisso matéria para um novo relato, mas este está acabado. Mas nem todos leem o famoso Dostoiévski. Muitos nem são alfabetizados. Um dos agravantes para a ressocialização. Desde 2019, o Conselho Nacional de Justiça tem o Escritório Social, que dá suporte às pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares. Existente em Natal desde 2021, 173 pessoas já foram atendidas. Apenas 8 conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho. Outra coisa é o estigma, né? São pessoas no semi-liberdade que usam tornozeleira eletrônica, são monitoradas. E poucas pessoas dão oportunidade para quem está com a tornozeleira eletrônica. As pessoas não identificam ali o ser humano, mas procuram saber o que elas cometeram. Existe uma curiosidade do crime que foi cometido. No nosso atendimento, no escritório social, a gente nem pergunta. Não interessa para a gente o que a pessoa fez para estar ali, por ter passado 15, 10 anos. A gente está vendo a pessoa. O atendimento é uma demanda espontânea, então ela vai lá porque ela quer mudar a história dela e a gente está lá para dar oportunidades, né? Dar oportunidade de acessar o mercado de trabalho, a gente sensibiliza as empresas, a gente precisa disso, do comprometimento da sociedade no geral. Não é só o escritório social, a gente não tem emprego lá, nós somos servidoras do município, o serviço do escritório social é uma parceria da Sentas, que é da prefeitura, junto com Tribunal de Justiça, junto com o CNJ, mas a gente não tem vaga de emprego, a gente não tem curso de qualificação. O que a gente faz é identificar a potencialidade daquelas pessoas, a demanda daquelas pessoas e dar os encaminhamentos necessários. Quando passar por esse portão, o entrevistado disse que não quer esquecer o que viveu no cárcere. Quer usar a própria história para inspirar os internos e servir de alerta para que outras pessoas não conheçam esse lugar. Após ler tantos livros, foi na própria vida, a real, que encontrou o enredo mais surpreendente. O senhor acredita na ressocialização? Claro que sim. Eu não só acredito, como eu, de alguma forma, gostaria de ser um representante ou um exemplo disso. Assim, eu devo isso às pessoas que estão aqui e que estão lutando por uma oportunidade. Então, fica uma coisa muito grande, assim, por esse aspecto, porque eu não posso desistir, porque eu sei que eu represento, de alguma forma, essas pessoas que estão querendo mudar. Então, se eu não acreditasse, eu caminharia por um caminho individual, assim, sem ter, me desvinculando delas. Mas eu preciso
me enxergar como alguém que representa essas pessoas que estão lutando por oportunidade. Que história, né? Uma segunda grande reportagem do Pedro Trindade essa semana, né? Recomeço, o escritório social da SENTA, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, que faz essa ponte, fica na Avenida